Bom, nesta aula nós nos deteremos mais nos aspectos reprodutivos das angiospermas, que é o grupo de vegetais superiores, né? E cujas espécies ocorrem em maior quantidade na natureza em relação aos grupos anteriores. Na última aula vimos, em linhas gerais, o ciclo reprodutivo de cada grupo. Agora nós vamos ver, né, a anatomia da flor. Vamos ver qual a importância dessa estrutura no grupo de vegetais conhecido como angiospermas, e veremos também mecanismos de disseminação das espécies. Então marquem. A flor é a estrutura responsável pela reprodução sexuada das plantas angiospermas. É por meio da reprodução que novas plantas se originam e assegura a manutenção da espécie no ambiente. As flores produzem sementes para a formação de novas plantas. Por esse motivo, suas folhas possuem cores atrativas e formatos diferenciados para atrair os polinizadores. Comumente, a estrutura da flor é formada por pedúnculo ou pedicelo, que é a estrutura que sustenta o receptáculo e os verticilos florais e liga a flor à planta. É aquele cabinho, né, pelo qual nós seguramos uma flor. Receptáculo, nele estão inseridos os verticilos florais. Verticilos florais são formados por cálice, corola, androceu e gineceu. Os verticilos florais são compostos de estames, que é a estrutura masculina da flor, filete e antera, e seu conjunto é chamado de androceu. Pistilos ou carpelos, estrutura feminina da flor, que é o estigma, estilete e ovário. Seu conjunto é chamado gineceu. Temos as pétalas, né, que talvez sejam as estruturas mais conhecidas por este nome mesmo, né? São as pétalas da flor, né? São folhas modificadas e coloridas. Seu conjunto é chamado de corola. Temos as sépalas, que são folhas modificadas, localizadas logo abaixo das pétalas. Seu conjunto é chamado de cálice. Pois bem, na botânica, que é o ramo da biologia que estuda, né, os vegetais, nós temos aqui uma terminologia bem técnica, né, bem complexa, derivada do latim, algumas palavras de origem grega também, né, principalmente do latim, que é de onde partiu a nomenclatura biológica das espécies, né, desde o século XVIII, e que tem muitos nomes, né, que talvez vocês encontrem dificuldade para gravar. Mas mais importante do que gravar esses nomes complicadinhos é vocês entenderem para que eles servem, né? Qual a função deles. Então, quando pegamos uma flor, temos que ter em vista que temos em mãos a estrutura sexual dos vegetais superiores, da angiosperma. E vamos encontrar várias estruturas anatômicas, né? Os botânicos dividiram essas estruturas e as separaram, as diferenciaram com vários nomes, para facilitar o estudo de suas funções. Temos o pedúnculo, né, que é aquele cabinho. Temos as sépalas, que são aquelas folhas que ficam logo abaixo das pétalas, né, e que forma o cálice, como vocês estão vendo aqui. Temos aqui o estame, que é constituído pela antera, que são esses botões aqui, e o filete. A partir desses botões vai haver liberação de pólen, né, que são estruturas sexuais masculinas, são os gametas masculinos que vão fecundar, né, a porção feminina, o estilete. Né, o pistilo ele é formado pelo conjunto do estigma, que é essa abertura, né, o estilete, que é esse tubo que leva até o ovário, que contém os óvulos. O óvulo então vai ser fecundado pelo pólen quando ele chega aqui, né? Então vai haver uma modificação dessa flor, dando origem ao fruto e ao desenvolvimento da semente, que é o embrião da planta, né? Temos aqui as pétalas, né, que são conhecidas. Então aqui temos a descrição resumida das principais estruturas da anatomia da flor, né, que estão presentes
Mais uma vez eu repito, somente entre as angiospermas. Algumas flores possuem apenas o gineceu ou androceu, ou seja, são femininos ou masculinos respectivamente. No entanto, na maioria das espécies, as flores possuem gineceu e androceu, isto é, são bissexuais ou hermafroditas. As muitas espécies possuem flores bissexuais apresentam estratégias que dificultam a autofecundação, o que contribui para o aumento da variabilidade genética da espécie. A maioria das flores, então, vai possuir as duas estruturas, tanto a estrutura feminina quanto a estrutura masculina. E elas vão possuir estratégias que dificultam a autofecundação, ou seja, a parte masculina de uma flor, né, a partir do pólen que está dentro da antera, germinar ou fecundar, né, a própria parte feminina desta mesma flor. Normalmente, né, para disseminar a espécie, esse pólen é carregado por insetos, por pássaros, por morcegos, por outros seres vivos, ou mesmo pelo vento, até flores de outras plantas, pertencentes a outras plantas, garantindo assim a variabilidade genética, ou seja, vai haver fecundação de flores que pertencem a outra planta e não a mesma flor. São estratégias evolutivas importantes que garantem a variação gênica. A maioria das flores são hermafroditas ou bissexuais, enquanto que algumas ou são apenas masculina, que vai possuir apenas esse conjunto chamado androceu, ou são apenas femininas, possuem esse conjunto chamado gineceu, tá? Como vocês viram aqui na figura. Então, nem toda flor vai ser completa, conforme vimos. Nem toda flor vai ser bissexual ou hermafrodita. O gineceu é formado por um conjunto de carpelos ou pistilos, e cada carpela é formada por estigma, estilete e ovário. Essa é a parte feminina da flor, né? No ovário estão os gametos femininos da planta. O estigma é a porção que recebe o grão de pólen, e está ligada ao ovário pelo estilete. O ovário é a parte que se transforma em fruto, e a semente é formada a partir do desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. Já o androceu é formado por um conjunto de estames e corresponde à parte masculina da flor. Os estames são formados por antera e filete. O filete é uma haste longa e fina, no qual se encontra a antera, estrutura responsável pela produção dos grãos de pólen. Então, um exercício para vocês fazerem. Vocês vão reler, né, todo esse trecho que eu marquei aqui, utilizando, né, visualizando ao mesmo tempo a figura da página anterior, né, para vocês identificarem cada estrutura e a sua função lida nesses 3 parágrafos. O ciclo de vida das angiospermas está relacionado às flores. Ele começa com a semente que cresce, reproduz e morre. A semente origina uma raiz que sai da terra e gera um caule, do qual começa a nascer a flor, que geralmente nasce na primavera devido ao mutualismo estabelecido entre plantas e agentes polinizadores. Normalmente, então, desabrochar das flores acontece na primavera. Também é um mecanismo evolutivo, né? Ocorre uma interação mutualística com agentes polinizadores, como abelhas, pássaros, que vão facilitar a propagação dessas espécies na natureza, que normalmente ocorre a partir do momento que as temperaturas ficam mais quentes. Com o tempo nasce o fruto, que cresce até morrer. As sementes que caem do fruto antes dele morrer originam novas plantas, mantendo o ciclo. Então, o fruto amadurece, se não for colhido ou predado, né, ou servir de alimento para algum animal, ele vai morrer, ele vai apodrecer e morrer, a semente cai no solo e germina. Ou ela é espalhada, né, ela é ingerida por algum ser vivo que depois acaba defecando aquela semente num lugar mais distante daquele em que ela foi ingerida, facilitando assim a propagação da espécie. Também é outra estratégia evolutiva para a espécie se propagar, né? Então temos aqui o desenvolvimento, todas as etapas do desenvolvimento de uma angiosperma, desde a semente, né, até a planta adulta, no caso do girassol. Vamos ver agora sobre a polinização. O que é isso?
Marquem aí. A polinização é a transferência de grãos de pólen, gameta masculino, das anteras, que é a parte reprodutiva masculina de uma flor, para o estigma, que é a parte reprodutiva feminina de uma flor da mesma espécie vegetal. Assim ocorre a fecundação dos óvulos, que forma a semente, e o desenvolvimento do ovário, que forma um fruto responsável por envolver e proteger a semente. Polinizadores são, então, capazes de levar o pólen até o gameta feminino. Eles podem ser fatores bióticos, que são seres vivos, quando a polinização está relacionada com os animais, ou fatores abióticos, quando a polinização é feita por elementos ambientais, como o vento e a água. Nas gimnospermas, o transporte do grão de pólen até o óvulo ocorre com auxílio do vento. Nesse caso aqui, nós temos a anemofilia. As plantas e sementes nuas, aquelas que não possuem o fruto em torno delas, desenvolvem estratégias de dispersão que evitaram a extinção por estarem sempre presas ao mesmo local. Uma dessas estratégias é a semente alada. Ela possui uma espécie de asa, vamos dizer assim, que possui estruturas parecidas com asas, como a pá de hélice de helicóptero ou ventoinha, que faz a semente girar enquanto cai. As asas aumentam a superfície de contato e, dependendo do vento, podem voar para longe da árvore mãe. Atuando como planadores, essas sementes podem ficar suspensas no ar por um longo tempo. Já nas angiospermas, o grão de pólen é transportado até o estigma da flor. Algumas angiospermas são polinizadas pelo vento, mas várias espécies são polinizadas com auxílio de agentes polinizadores. Então aqui vocês estão vendo, a localização da semente, o pólen, que está na estrutura masculina da flor, conhecido como estame, Nós temos aqui esse pólen sendo carregado por um agente polinizador, a abelha, até a flor de outra planta, que vai ser fecundada pelo pólen, que são células masculinas desta flor aqui, de uma flor diferente. O pólen, que é bem pequeno, vai entrar na estrutura feminina da flor, de outra flor, a partir do estigma, e vai fecundar o óvulo, que está localizado no ovário da flor, gerando assim uma semente. Aqui temos sementes aladas, sementes com asas, são estratégias evolutivas que permitem que algumas sementes sejam carregadas pelo vento, funcionando como planadores. Elas vão girando pelo ar, até chegarem em outra parte, em outra região. Isso facilita a propagação, a disseminação daquela espécie. Do contrário, ela ficaria presa no mesmo ambiente por todo o tempo. As angiospermas polinizadas pelo vento produzem uma grande quantidade de pólen para aumentar a chance de sucesso. Em alguns casos, as flores não possuem cheiro ou cor, o que não atrai insetos. E geralmente, as plantas dependentes desse tipo de polinização têm mais flores masculinas do que femininas, para garantir a produção de maior quantidade de pólen. A água também contribui com a polinização. Em algumas plantas, o pólen é liberado na superfície da água e flutua até a flor mais próxima, ou a polinização acontece na superfície da água. Também ocorre polinização por meio de ambientes aquáticos, veículo aquático. Diversos animais são polinizadores, incluindo espécies mamíferas, como pequenos roedores, morcegos, aves como beija-flor e insetos. Comumente, os animais são recompensados com alimentos produzidos pela planta, como néctar, que é doce. Isso atrai abelhas, atrai insetos e outros tipos de animais. O tipo de animal polinizador depende da estrutura da planta. Insetos como besouros, moscas, vespas, mariposas e abelhas polinizam plantas que possuem flores como a área de pouso e néctar. Os pássaros polinizam plantas com pétalas de cores vivas, geralmente vermelhas, estrutura resistente e muito néctar. É o caso do beija-flor, por exemplo, que também é um agente polinizador importantíssimo. Os morcegos polinizam flores brancas com néctar e que exalam forte odor durante a noite. Já os polinizadores que atuam nas angiospermas contribuem de forma significativa para a reprodução
e impede a redução da biodiversidade. Vários ecossistemas dependem desse tipo de equilíbrio. Então, dependendo do agente polinizador, né, nós vamos ter várias denominações aí. Quando a polinização é feita por morcegos, vamos ter o que chamamos de quiroptofilia. Quando é feita por pássaros, vamos ter ornitoptofilia e por aí vai. Quando ocorre a dispersão de sementes por esses agentes polinizadores, nós vamos ter, né, quiroptocoria, ornitoptofilia e assim sucessivamente. Melitofilia, né, quando é feito por Quando a polinização é feita por insetos de forma geral, nós chamamos de entomofilia, tá? E pelo vento, animofilia ou anemocoria, né, se for a dispersão de sementes. Então, são várias denominações, terminologias que vocês não precisam decorar, apenas entenderem que esses agentes contribuem para polinizar, né, e propagar as espécies de vegetais além, né, de sua região de origem. E qual a importância deles? Polinizadores que atuam nas angiospermas contribuem de forma significativa para a reprodução e impedem a redução da biodiversidade. Vários ecossistemas dependem desse tipo de equilíbrio. Marquem porque isso é importante. A polinização é direta caso os grãos de pólen de uma flor caiam sobre o estigma dessa mesma flor. Ela também pode ser cruzada quando os grãos de pólen de uma flor caem sobre o estigma de outra flor. Qual a importância dos polinizadores para as atividades agrícolas? Os polinizadores, que podem ser animais ou forças da natureza, são os responsáveis por levar o pólen de uma flor para outra, a fim de que ocorra a fecundação da planta. Entre os agentes polinizadores, os mais recorrentes são os insetos, principalmente as abelhas, que mantêm relações mutualísticas com as plantas ao longo da evolução, por meio de um processo chamado coevolução, né? Ocorre uma evolução recíproca, né, entre os dois elementos, como resposta adaptativa às condições do ambiente. Dessa maneira, o formato, a cor e o cheiro das flores de determinadas plantas atraem grupos específicos de insetos, cujas morfologias, ou seja, cujas formas, são adequadas à exploração dos recursos presentes nessas flores. A polinização na agricultura contribui para a variabilidade genética, pois aumenta a produção e a qualidade dos frutos. A redução das florestas e o uso de alguns pesticidas mais tóxicos são as principais causas de extinção dos insetos e a longo prazo interfere também na economia. Então, o uso abusivo e indiscriminado de agrotóxicos, de pesticidas, de venenos para a lavoura, para matar insetos, pode contribuir sim significativamente para o desequilíbrio ambiental, né, para o desequilíbrio ecológico dos ecossistemas, porque vai alterar profundamente as cadeias alimentares. Então, é sempre importante fazer um controle biológico como primeira alternativa, ou alternativa mais viável, no lugar de um controle químico. Embora, né, o controle biológico seja sempre mais custoso, mais caro. Razão esta, né, porque muitas pessoas que se dedicam à agricultura optam sempre pelo caminho mais fácil, mas que causa mais prejuízo a médio e longo prazo, né? Então, vimos aqui, né, em linhas gerais, como ocorre a reprodução entre os vegetais. Nas próximas aulas, nós daremos continuidade ao tema reprodução, só que nos detendo na descrição e na compreensão dos mecanismos reprodutivos entre os animais. Então, até lá!